O capítulo 5 do livro A Aprendizagem das Crianças na Cultura Digital está titulado de A Aprendizagem com Games. Fernando Pimentel começa o capítulo falando sobre o avanço das TICs e o destaque na criação de games, que são importantes para a indústria e o comércio. O autor ainda ressalta que, em contraponto de outros setores, o mercado está em expansão e não só ganha destaque os games comerciais. Diversas universidades, através de pesquisas e grupos de desenvolvimento tecnológico, avançam em descobertas e produções de séries game, com o principal objetivo: ampliar as formas de ensinar e aprender. Além do espaço educacional, os games têm ultrapassado os limites do entretenimento virtual e são cada vez mais empregados em diferentes contextos, como na saúde, publicidade, marketing e, por que não, destacar o uso em novas práticas pedagógicas. Na pesquisa realizada pelo autor e sua equipe, os jogos digitais também foram objetos de estudo, pois as crianças na cultura digital apresentam uma relação muito estreita com os games. Através do questionário foi possível identificar alguns elementos que, segundo o autor, merecem nossa análise. Foi perguntado às crianças se elas usavam a internet para jogos online, tendo em vista o potencial dos jogos para a aprendizagem. Nas respostas para essa questão, foi detectado que as crianças costumam usar a internet para games numa frequência relativamente considerável, quando 55,4% afirmaram que sempre usam, 17,9% quase sempre, enquanto 8,9% algumas vezes. Nas entrevistas, foi possível perceber como é a relação dos games com as aulas, e uma das crianças falaram: a gente faz muitos trabalhos na maioria do tempo, e quando sobra um tempo, a gente joga jogos. Contudo, algumas crianças que o acesso dos jogos na escola é limitado e que eles têm mais liberdade para jogar em casa. Porém, a demarcação de jogos a um espaço delimitado, fora do momento pedagógico, planejado pelo professor, não é algo exclusivo dos games. O jogo e a brincadeira sempre estiveram condenados aos intervalos ou para aqueles momentos específicos das aulas de educação física, quando escuta-se constantemente: agora acabou a brincadeira, agora vamos estudar. A dicotomia entre jogar, no sentido de brincar, e estudar ficou evidenciada, assim como também o trabalho e o lazer. Quando questionados sobre o que fazem para se comunicar quando estão jogando online com pessoas de outro idioma, esta pergunta, na verdade, foi feita posteriormente à resposta que as crianças deram quando foram questionadas sobre o que fazem quando estão jogando online em outro idioma. Detalhe: as palavras mais citadas foram tradutor e Google. Os jogos utilizados em casa são diversificados e são diferentes dos permitidos na escola. Isso foi segundo as crianças entrevistadas. A partir dos pressupostos teóricos e da análise de dados coletados, é possível retomar a questão de que as crianças utilizem os artefatos culturais que estão à sua disposição, nesse caso específico, os games. Para finalizar o capítulo, o autor fala: o uso dos games na educação, sejam eles comerciais ou serious games, ou ainda por meio da gamificação, são oportunidades de aprendizagem que as escolas precisam descobrir, investir, encantando os alunos e possibilitando que novas aprendizagens sejam possíveis numa reinvenção do currículo. Ou seja, o potencial educativo de um game é determinado por sua proposta de uso.
E os games na escola devem ter um propósito de contribuir com situações de aprendizagem que têm objetivos claros para os alunos.